entre o desejo e o olhar. Psicanálise e representação no cinema LGBTQIAPN+, contemporâneo. A psicanálise, desde Freud até Lacan, sempre esteve interessada nos modos como o desejo se estrutura, nos traumas que nos constituem e na linguagem que atravessa o sujeito. Quando aplicada ao cinema, especialmente ao cinema queer contemporâneo, ela se mostra particularmente sensível para compreender como as imagens falam do que não pode ser dito, como o olhar constrói o sujeito e como a tela funciona como espelho e palco do inconsciente. Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Quando essa análise se volta ao cinema queer e LGBTQIAPN+, ela revela não apenas a forma como identidades são construídas e representadas, mas também os jogos do desejo, da linguagem e da subversão das normas sexuais. Neste contexto, a psicanálise lacaniana oferece um arcabouço teórico potente para pensar como o cinema pode tanto reproduzir quanto deslocar os significantes hegemônicos da sexualidade e do gênero. Jacques Lacan, ao articular a estrutura do inconsciente como a linguagem, nos oferece ferramentas cruciais para pensar o corpo, o desejo e o gozo, como efeitos simbólicos e discursivos. No cinema queer, esses conceitos são frequentemente ensinados de forma desestabilizadora. Corpos transgridem normas. Desejos escapam da fixidez. E a sexualidade emerge como campo de tensão entre o sujeito e o outro. Central em Lacan é fundamental para compreender personagens queer, que habitam a borda da normatividade. Eles frequentemente desafiam o nome do pai, conceito que simboliza a lei e a norma na estrutura psíquica, recusando-se a ocupar posições identitárias fixas. Em filmes como Moonlight ou The Watermelon Woman, vemos sujeitos que performam essa divisão, esse mal-estar na tentativa de localizar seu desejo dentro de uma linguagem que muitas das vezes o exclui. A teoria queer, ao contestar a naturalização das categorias de gênero e sexualidade, encontra eco na crítica lacaniana ao mito da completude. Para Lacan, não há uma identidade plena. Abre aspas, não há relação sexual, fecha aspas, diz ele, sugerindo que não há complementariedade definida entre os sexos, apenas tentativas de simbolização desse abismo. O cinema queer se alinha a essa falta estrutural ao problematizar narrativas de completude heteronormativa e ao colocar em uma cena de sujeitos que vivem o desejo como um enigma. A relação entre o cinema e psicanálise sempre foi intensa, desde os primeiros escritos psicanalísticos até os estudos semióticos psicanalísticos dos anos de 1970. O cinema foi compreendido como um espaço privilegiado para a projeção dos desejos, medos e identificações do sujeito. Jacques Lacan, em especial, forneceu conceitos centrais, como o estágio do espelho, o desejo do outro e a constituição do sujeito do inconsciente, que permitiram compreender o espectador como alguém implicado subjetivamente na recepção da imagem cinematográfica. Je suis Corey Angelis Brown e dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. A teoria do cinema queer, conforme desenvolvida por autores como Teresa de Lauretis, Judith Butler, Chris Strayer e Richard Dyer, buscou justamente desestabilizar as convenções normativas sobre o olhar, o desejo e a identidade de gênero. Segundo Robert Stan, essa teoria questionou a natureza essencialista das categorias de gênero e sexualidade, oferecendo uma visão construtivista em que identidade e desejo são performativos e múltiplos. Essa leitura queer problematiza, inclusive, os próprios alicerces da psicanálise tradicional, acusando-a de sustentar a heterossexualidade compulsória e de marginalizar sujeitos dissidentes.
É nesse cruzamento entre Lacan e a teoria queer que podemos analisar um conjunto significativo de obras audiovisuais LGBTQIAPN+, como A Garota Dinamarquesa, Homem com H, Bicha Travesti, Elise e Marcela, O Segredo de Brokeback Mountain e as séries Heartstopper, Pose, Lá Veneno, Manhãs de Setembro. Cada uma dessas obras oferece não apenas visibilidade a sujeitos queer e representam dissidentes. Eles encenam de modo complexo os mecanismos psíquicos que organizam o desejo, a repressão, a identificação e a fantasia. O filme A Garota Dinamarquesa, de 2015, traz à tona uma narrativa de transição de gênero centrada na figura de Lily Welby. A trajetória da personagem pode ser lida à luz do estágio do espelho lacaniano, onde o sujeito se constitui a partir de uma imagem externa que organiza sua percepção fragmentada de si. A identificação de Lily com a imagem feminina que descobre de si mesma não se limita à aparência física, mas a um desejo de ser reconhecida como outro, como um sujeito de desejo no campo simbólico. A luta de Lily é pelo reconhecimento desse desejo, que, segundo Lacan, é sempre o desejo do outro, impossível de ser plenamente satisfeito, mas organizador do sujeito. A cinematografia de Ney Matogrosso, Homem com H, escancara a performatividade do gênero e do desejo. Sua estética queer, marcada pela teatrabilidade, pelo erotismo ambíguo e pela iconoclastia de normas da masculinidade, é exemplar do que Butler chamou de, abre aspas, gênero como performance, fecha aspas, uma repetição estilizada de atos que, ao invés de reforçar identidades fixas, as desconstrói. Nesse sentido, Ney encarna um sujeito que recusa o lugar simbólico normativo, instaurando uma fenda no campo do visível e do nomeável. No documentário Bicha Travesti, 2018, Linda Quebrada, coloca seu corpo como campo de batalha e performance. A nudez, os discursos cortantes, o riso debochado, tudo aponta para o que Lacan chamaria de intervenção do real. Ou seja, aquilo que escapa ao simbólico e que rompe com os significantes dominantes. Como Stan observa, a teoria queer também reapropria os signos do desvio e os transforma em potência estética e política. As séries Pose e Lá Veneno exploram os espaços coletivos de afirmação queer, o ballroom nova-iorquino e o mundo da televisão espanhola dos anos 90. Nesses universos, os sujeitos encontram no espetáculo, entendido como forma de escopofilia e de investimento imaginário, uma forma de habitar o mundo. Lacan dizia que o sujeito se constitui pelo olhar do outro. Em Pose, os desfiles performam esse olhar desejante e feroz. Já em Lá Veneno, o corpo hipersexualizado da protagonista, Veneno, tensiona os limites do olhar voyeurista, transformando o fetiche em agência política e subjetiva. Em O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005, temos um exemplo claro do que Lacan descreve como o desejo impossível. Jack e Ennis desejam um ao outro, mas esse desejo não encontra um lugar social onde possa se inscrever plenamente. O amor entre eles torna-se assim marcado pela ausência, pelo não dito, pelo fantasma. Como nos lembra Lacan, amar é dar o que não se tem a quem não o quer. O amor queer aqui se vê tragado pela lei do pai, pelo nome do pai, que insiste em interditar aquilo que escapa ao edípico. Em Moonlight, acompanhamos o crescimento de Chiron, um jovem negro e gay em uma periferia hostil. O filme é uma aula visual sobre o recalcado freudiano e o desejo como falta lacaniana. A estrutura, em 3 atos, infância, adolescência e vida adulta, traça a trajetória de um sujeito dividido entre o que sente e o que pode mostrar, entre o que deseja e o que deve esconder. O silêncio constante de Chiron funciona como metáfora da repressão. Ele não consegue simbolizar seu desejo. A psicanálise nos ensina que todo amor implica uma idealização. Amamos o que gostaríamos de ser. No filme
O romance funciona como uma projeção de um desejo conciliado entre política e afeto, algo que o real muitas vezes frustra. Trata-se de uma fantasia que oferece alívio simbólico, mas que também aponta para a ausência. Não é por acaso que os conflitos do filme sempre retomam como sintomas, no medo, na ansiedade, na dúvida. Lacan nos lembra que o desejo do sujeito é o desejo do outro, e é precisamente a ausência de um outro acolhedor, familiar, social e cultural que condena Chiron ao sofrimento psíquico. O filme é também uma crítica ao modo como a masculinidade normativa castra o afeto e impede o florescimento subjetivo. As obras, brevemente analisadas, evidenciam como o cinema queer atual não apenas visibiliza corpos e afetos marginalizados, mas tensiona profundamente os dispositivos de identificação do espectador. A psicanálise lacaniana, com sua ênfase na linguagem, na imagem e no desejo, continua sendo uma lente potente para analisar esses deslocamentos, ainda que precise ser reinterpretada à luz das críticas formuladas pela teoria queer. Como aponta Robert Stan, o desafio não é apenas criar novas imagens positivas, mas construir um espaço discursivo e simbólico em que as identidades dissidentes possam existir de forma complexa, plural e afetiva. Nesse sentido, o cinema queer não apenas representa identidades, mas funda novas possibilidades de ser e de desejar.